Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, queridos amigos que comigo estão sempre presentes aqui neste programa, No Caminho com Jesus. Essa é a nossa caminhada, né, gente? Estarmos com Jesus. Ele está conosco, mas nós precisamos estar com Ele. É a nossa grande oportunidade, estar com Jesus. Porque Ele nunca nos abandona. Ele está pessoalmente conosco? Não. É através do nosso anjo da guarda, dos amigos protetores, que ele nos auxilia, que está conosco. E quando nós passamos pelas dores mais atrozes que nós temos coragem de pedir, é Jesus que está ali, nos amparando, nos fortalecendo. Então nós precisamos realmente estar no caminho com Jesus. E não porque nós queremos ele ao nosso lado. Mas como nós ainda não vivemos os seus ensinamentos, não vivemos a lei divina, nós também, muitas vezes, é que nos afastamos desse mestre querido. Então, mas estamos aqui mais uma vez, para que possamos compreender as lições trazidas pelo nosso querido Humberto de Campos, que caminha com Jesus. E nós sabemos as lições que são trazidas dos discípulos, ou então daquelas pessoas que acreditavam em Jesus e que eles viveram, participaram também da vida de Jesus. Humberto de Campos vem contar as suas histórias, que ele captou como jornalista que é, para que a gente pudesse entender, gente, o que é realmente estar com Jesus. E quantas vezes na nossa vida, nós mesmos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos invigilantes, é que nós nos afastamos dele. Ele jamais nos abandona. Somos nós, espíritos endividados, espíritos rebeldes, que muitas vezes nos afastamos dele. Então, nessa lição que nós vamos estar lendo hoje, do livro No Roteiro de Jesus, que como aqueles que já estão aqui comigo sempre já sabem, mas aqueles que estão se achegando hoje pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e acolhidos no meu coração. Esse livro é uma compilação, né? Uma organização que Gerson Monteiro fez dos livros de Humberto de Campos. Toda vez que eu termino uma lição, eu falo de onde é que foi tirada aquela lição. Então, ele pegou os livros e organizou este trabalho com as lições,
que tiveram ligações diretas com Jesus. Então, Jesus, antes de reencarnar, Jesus, menino, Jesus trabalhando com os apóstolos, com os discípulos, ali curando, ensinando, e agora Jesus voltando para o plano espiritual, a sua ação entre nós. E é um livro que nos faz refletir na nossa própria intimidade. Para mim, tem sido de uma grande valia. Por quê? Eu me identifico muito, muitas vezes, com aquele personagem que mostra o que eu ainda tenho que fazer, os esforços que eu preciso mobilizar em mim, acionando a minha vontade para modificar-me nas minhas atitudes, no meu dia a dia e nas oportunidades que eu tenho de trabalho, como desenvolver, como trabalhar na seara de Jesus. Porque, gente, não é porque nós trabalhamos num trabalho remunerado ou num trabalho voluntário que nós não podemos trabalhar seguindo as leis divinas. Nós devemos. Muitas vezes, não há compreensão da atitude com que se trabalha. Mas eu falo sempre isso. Nós precisamos estar tranquilos com a nossa consciência. Deitar e dormir sem sobressaltos, podendo orar e agradecer muito mais do que pedir. Esse é o nosso intuito com esse trabalho. E é isso que Humberto de Campos, tão ricamente, que é o nosso querido irmão X, como ele é conhecido, traz as oportunidades benditas de nós podermos nos olhar, nos modificar. E aí nós sempre pensamos nesses espíritos valorosos como espíritos que já nasceram num berço de ouro, no sentido de que extremamente evoluídos. Também eles vieram fazer sua evolução, mas tiveram uma vida de aprendizado para desenvolver o trabalho do Cristo. E a gente sabe que nenhum deles, Humberto de Campos, Emmanuel, André Luiz, os espíritos, não só esses que voltaram e trouxeram para nós, através da psicografia, esse trabalho, mas aqueles também que trabalharam em divulgação da nossa doutrina, em divulgação dos livros, na psicografia dos livros, como Chico, como Divaldo e tantos outros surgindo também, o trabalho valoroso que esses espíritos fazem consigo. E eles têm uma vida folgada, tranquila por conta disso? A gente já estudou um pouquinho, conversou um pouquinho sobre a história de Humberto de Campos, nós conhecemos a história daqueles que estiveram conosco nesse tempo em que nós vivemos, e nós sabemos que é uma vida de resignação, abnegação de si próprio, não ter família, as pessoas precisam se dedicar única e exclusivamente àquela missão que veio cumprir. Então, nós somos missionários? Somos, cada um de nós, mas viemos cumprir uma missão íntima. Não somos missionários do Cristo, não somos exemplo para ninguém ainda. Nós somos espíritos devedores que estão tentando encontrar o caminho para caminhar com Jesus. Por isso que esse nome desse programa, No Caminho com Jesus, porque é no estudo diário dos seus ensinamentos, das leis divinas, naquilo que Jesus exemplificou, e agora a gente conhecendo as histórias que foram vivenciadas por Jesus aqui na Terra, nós vamos entendendo que nós caminhamos com Jesus. Nós só não percebemos. Mas vamos à nossa lição de hoje, porque a nossa lição de hoje, ela é longa e maravilhosa, como todas as outras que nós já
lemos. Então, na lição de hoje, ela se chama a súplica final, quer dizer, o pedido final. Começa assim a nossa história. Convencido de que o Mestre distribui as graças de acordo com as solicitações dos discípulos, o crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhe aos desígnios. Então, ele acreditava, vendo como ele trabalhava, como Jesus, né, atendia a solicitação dos discípulos, ele, como uma pessoa que acreditava, tinha fé, também ia fazer o seu próprio pedido, né? Então, o primeiro pedido, ele pediu dinheiro para Jesus. Ouvindo-lhe a rogativa, o Salvador mobilizou emissários para satisfazê-lo. Em breve, a fortuna vinha ao encontro do aprendiz, enchendo-lhe os cofres e prestigiando-lhe a casa. Multiplicaram-se-lhe, porém, as preocupações e surgiram desgostos graves. Longe de elevar-se à espiritualidade superior, passava dias e noites vigiando a entrada e saída do ouro, assinalando os depósitos crescentes. Então, longe dele, ele recebeu aquilo que ele pediu, mas longe dele trabalhar para aquilo que ele pediu, aquele bem, ele estava cuidando dessa entrada e saída desse dinheiro, desse ouro, como ele diz aqui, né? Para vendo que cada vez mais esse dinheiro ia aumentando, aumentando e aumentando. Distraído das obrigações mais humildes, perdeu a companhia da esposa e dos filhos, desgarrados do lar pelas fascinações da vida fácil. Então, o dinheiro chegou fácil para ele e para a família. E o que nós fazemos quando temos dinheiro fácil, né? O que nós fazemos não, o que se faz quando tem dinheiro fácil, porque eu não tenho dinheiro fácil, então não posso falar disso. Mas o que a gente vê e o que a gente ouve, que a gente estuda nos livros, é a hora que tudo que nós queremos, temos facilmente a possibilidade de ter. E muitas vezes não enxergamos que nem tudo que nós queremos é um bem para nós mesmos. E aí vem as ilusões da vida material, que é a vaidade, né? As experiências, passar pelas experiências de coisas que muitas vezes não vale a pena, como o uso de drogas, né? A vida noturna, tantas coisas que distraem a mente da espiritualidade para a vida material. E a gente sabe que o dinheiro facilita tudo isso. Porque você não tem que pensar, olha, eu preciso juntar dinheiro para comprar isso, eu preciso juntar dinheiro para comprar aquilo, ou eu vou fazer um carnê para comprar aquilo outro. Não, é tudo muito fácil. Então, tudo aquilo que é muito fácil, quando a gente não tem o controle sobre isso, nós vamos nos perder no meio do caminho, né? E foi o que aconteceu com a família dele. Ele cuidando do ouro e a família esbanjando. No fundo, entretanto, conservava a fé inicial. E quando lhe transbordaram as arcas, reconheceu a dificuldade para alçar-se ao Cristo. Quando estava com dinheiro, ele começou a ver que ele tinha dificuldade de, não só de pedir, de orar, porque assim, eu na minha ignorância, não consigo entender, né? Por que nós deixamos de orar? Porque se deixa de orar depois que, só porque ficou numa condição financeira diferente, porque a vida ficou muito fácil.
Será que isso é o suficiente para a gente se afastar do Cristo? Né? Mas foi o que aconteceu. Ele tinha dificuldade de orar, ele tinha dificuldade de fazer o bem. E fazer o bem, porque foi isso para isso que ele pediu fortuna, que ele tivesse condições de trabalhar para Jesus. E como a gente trabalha para Jesus? Servindo ao próximo. Então ele fez um pedido e ele está aqui agora vendo que cada vez mais, com a família também esbanjando, ele não tinha como fazer aquilo que ele tinha prometido a Jesus. E aqui, se chegando a nós, está a nossa amiga Ilza Godinho. Seja muito bem-vinda, um bom dia para você também, viu, amiga? Então vamos lá. Prosternou-se em oração e implorou a Jesus. Olha, agora foi fazer um outro pedido. Prosternou-se em oração e implorou a Jesus lhe desse autoridade, assegurando que aguardava semelhante vantagem a fim de segui-lo. O Senhor acolheu-lhe a súplica e expediu mensageiros que lhe garantissem a desejada aquisição. Quase de imediato, o discípulo foi guindado à nobre posição administrativa. Gente, vocês me desculpem, mas do nada desligou tudo aqui. Desculpem essa falha, mas eu não sei, nem foi queda de energia nem nada, o computador desligou inteirinho. Vocês me desculpem. Mas vamos continuar aqui a nossa história, né? Então, aqui a gente viu que ele pediu autoridade para Jesus. E aí, Jesus acolheu a súplica dele e pediu que os mensageiros fossem atender aquela aquisição, aquele pedido. Então, ele fala assim: quase de imediato, o discípulo foi guindado à nobre posição administrativa. Todavia, sem bases na experiência, em pouco tempo se viu odiado e incompreendido, incapaz de suportar calúnias e críticas, observações descabidas e advertências mordazes de subalternos e superiores. Movimentava vultosos patrimônios materiais. Contudo, não correspondia aos imperativos do espírito. Então é assim, ele pediu a autoridade, foi concedida num trabalho administrativo, só que ele não tinha base, ele não tinha conhecimento para aquilo, ele não tinha experiência. E por mais esforço dele em fazer algo bom, ele tinha limitações. E nessas limitações, apesar dele se esforçar para fazer o melhor, ele só conseguiu. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Calúnias, críticas, observações descabidas
porque e advertências mordazes de subalternos e superiores. Podia ser até que ele estava no caminho certo. Mas, gente, quando tem alguém no caminho certo e as pessoas à volta não concordam com aquilo, por mais certo que o caminho seja, há de haver uma maneira, todo mundo acha uma maneira de acabar com aquilo ali. Então, quer dizer que ele estava fazendo certo? Sim, podia estar fazendo certo. Ele podia não ter bases concretas de aprendizado sobre aquilo. Uma universidade, um curso, alguma coisa que lhe desse competência para fazer aquilo. Mas se ele tinha boa vontade, ele estava fazendo algo, porque aqui ele fala, ó, todavia sem bases de experiência, mas ele estava procurando fazer o seu melhor. E aí aquelas pessoas que estão de fora, é assim que é a vida. Infelizmente é assim, que estão de fora, não enxergam aquilo que está sendo feito. Então, não enxergando aquilo que está sendo feito, faz o quê? Calunia, como ele diz, critica, né? Faz advertências sem cabimento e arruma um jeito de dispensar aquela pessoa. Por mais esforço, por mais que ela tenha feito bem para aquele local, mas o que se enxerga é assim, ó, faz um bem desse tamanho, vamos dizer, ó, vou fazer assim para caber na tela, faz um bem assim e faz uma coisa errada assim. Ó. O que tem valor, o errado. Porque o que está bom, as pessoas esquecem rapidamente. É assim que funciona, é assim que nós somos, gente. Num trabalho, uma pessoa reclama, tem 500 pessoas que trabalham, uma reclama, aquele ali é o que está certo. Às vezes se muda os processos, fazem coisas assim absurdas pela reclamação de uma pessoa. Somos nós ainda. Mas quem era o incapaz? É aquele que está dirigindo e que ouve só aquela pessoa, não vai enxergar tudo. Mas esse, infelizmente, ele era assim que todo mundo enxergava. Porque quando chega alguém que vai ser autoridade num trabalho, que vai ser um coordenador, um chefe, alguma coisa, o que acontece? Via de regra, no primeiro momento, primeiro que tem aqueles que chaleram, vamos dizer assim, que ficam lá cheio de amores. E já tem os outros que ficam de pé atrás. Tudo que o outro fala, ele não concorda. Tudo que o outro fala, isso não vai dar certo. Tudo que o outro fala, aquilo não vai dar certo. E tem aqueles que ficam ali paparicando a pessoa. Mas que também não faz aquilo que muitas vezes que é a determinação. Faz, até faz. Mas quando não está na frente daquele que é a autoridade, ele está como os outros. Isso não vai dar certo, eu também acho, não sei o que lá. Mas quando está junto com o chefe, fica lá papericando, não, é muito bom, isso aí vai dar certo, não sei o que lá. E ajuda como? Não somos nós esses aí ainda? Que ao invés de ajudar, a gente tem que enxergar alguma coisa para diminuir o trabalho. E aí aquele que acha picuinha é aquele que é atendido. Então nós precisamos tomar cuidado. Quem nós estamos sendo? O que nós estamos fazendo da nossa vida como espíritos que muitas vezes a gente pode não ter autoridade em lugar nenhum. Mas a gente tem que ver duas coisas. Uma, a autoridade é diferente de autoritarismo, né? E a autoridade nós temos em todos os lugares que nós estamos. Nós temos autoridade no nosso lar, com os filhos, no trabalho. Por quê? Eu preciso prestar contas para alguém e muitas vezes eu tenho quem me ajude a fazer isso. Como é que eu lido com tudo isso? Né? E às vezes as pessoas não entendem. Por mais que se queira fazer o melhor, nem todo mundo entende. Por quê? Porque as pessoas também têm interesses. E muitas vezes aquilo que você está fazendo não vai de encontro. Né? Então,
Ele aqui passou pela experiência. Aturdido e desencantado, tornou a oração e implorou a Jesus a concessão de dons maravilhosos, afiançando que somente assim poderia servi-lo. É o terceiro pedido. O divino doador anotou-lhe a solicitação e recomendou aos assessores lhe confiassem o poder de curar. Vamos ver, né? O aprendiz recebeu a dádiva e entregou o seu trabalho. Tem um ditado que diz assim: cuidado com o que nós pedimos, porque se merecermos, seremos atendidos. Dentro de alguns dias, enormes fileiras de necessitados batiam-lhe à porta. A popularidade absorveu-lhe as horas. Escasseou-lhe o tempo até para alimentar-se. Sem preparação para o delicado serviço, no decurso de alguns meses, declarou-se em falência. Faltavam-lhe forças para o ministério. Em face da multidão dos sofredores e dos ignorantes, os familiares que lhe restavam no lar abandonaram o campo doméstico. E o pobre, por sua vez, não soube tratar com os despreparados da sorte. Quando não podia atender alguém, depois de haver socorrido dezenas de aflitos, sentia-se crivado de acusações que não sabia colher com serenidade. Submeteu-se desse modo ao cansaço absoluto. Descontrolou-se, renegou o dom que o céu lhe emprestara. Olha só. Vamos parar aqui também no terceiro pedido. Quando ele, olha o que fala aqui, sem preparação para o delicado serviço. Todos nós reencarnamos com um propósito. Todos nós nos preparamos na espiritualidade para uma determinada tarefa. Quando nós reencarnamos, essa tarefa, para nós, é fácil a realização. E às vezes vão surgindo outras oportunidades de trabalho e que nós realmente temos condições de fazer uma parte dela. Então, tudo aquilo que ele pediu, ele se dedicava ao extremo, sem ter preparo para aquilo. E aí depois advém isso, o cansaço. Olha, então vamos pensar nos espíritos que vieram para trabalhar para o Jesus. Jesus, quando ele esteve conosco, vamos pensar nele primeiro. Ele atendia as pessoas. Ele ia do nascer do sol até altas horas da madrugada. Depois, ele precisava de uns momentos de descanso. Ele deitava, descansava, para no dia seguinte começar tudo de novo. Os discípulos, na sua jornada, que depois se tornaram os apóstolos e foram na divulgação do trabalho, Pedro na casa do caminho, não tinha hora para atender. Mas e hoje também é assim. Olha, para ser um trabalhador nesse nível de Jesus, esse missionário de Jesus, o que é preciso? Nós vamos ver um Chico Xavier, nem vamos levar outro em conta. Vamos falar de Chico Xavier, que é conhecido mundialmente, assim como Divaldo também é. Os dois, olha a dedicação desses espíritos para o trabalho da doutrina espírita, para a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Não só divulgação, eles trabalhavam para o Cristo. O Chico,
a psicografia e o atendimento a todas aquelas famílias sofredoras que vinham em busca de um consolo das pessoas desencarnadas, porque não estavam conseguindo vivenciar a perda. Era dia e noite, o dia inteiro atendendo o público e à noite psicografando. Divaldo, ele não viajava para o mundo inteiro para levar a doutrina espírita, para levar os ensinamentos de Jesus onde quer que fosse do planeta. E ele ainda tinha a Casa do Caminho. E ele ainda tinha o atendimento às pessoas. É uma dedicação que não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem domingo. É dia após dia. E o que nós aprendemos com ele. Hoje, eu podia pedir esse dom para Jesus. Eu tenho capacidade para isso? Não, porque eu não tenho preparo para isso. E nós nos preparamos lá no plano espiritual para a tarefa que nós vamos abraçar aqui. Às vezes queremos algo que a gente até tem essa capacidade, mas não era para isso, não é para isso que nós viemos. E assim é a nossa vida, né? Então vamos lá. E ele também não tinha condições. O que aconteceu? Se desarvorou também. No entanto, porque a fé ainda lhe vibrava no íntimo, porque a fé não é uma coisa que a gente tem num dia e não tem no outro. Quem tem fé nunca vai deixar de ter fé, porque a construção da fé é na intimidade de cada um de nós. E ele tinha esse espírito aqui, tinha construção da fé em si, tanto que ele pedia com tanto fervor que era atendido por Jesus. Então a fé, ela não se dissipa porque a gente não dá conta do que está fazendo. Não, a fé é uma construção sólida na intimidade do espírito. E ele tinha essa fé. Regressou à petição, com sinceridade, e renovou a súplica. Quarto pedido, mais uma oportunidade. Em pranto, implorou a pobreza e a obscuridade. Desejava desfazer-se de todos os laços com a posse terrestre. Seria trabalhador anônimo. Ligar-se-ia à providência, através do esforço desconhecido. Trabalharia sem ter uma projeção na vida, né? Registrando-lhes os rogos, o mestre enviou prepostos adequados à situação. O discípulo foi conduzido à penúria, esgotaram-se-lhe os recursos. A enfermidade visitou com insistência. Desacertaram-se-lhe os negócios. Fugiram amigos e apareceram credores. Ele pediu. Sozinho e desamparado, viu-se igualmente inapto para aquele gênero de provação. Sarcasmos e zombarias choviam-lhe na estrada. Foi apontado à conta de imprevidente e relapso, sem o governo da própria existência. Quer dizer, sem o controle da própria existência. Debalde tentou colaborar em obras edificantes. Mesmo aí, encontrou gargalhadas por parte de alguns companheiros. Ninguém confiava nele. Aos olhos alheios, era relaxado e dissipador. Verificou o mísero que a impaciência e a revolta passaram a frequentar-lhe o coração. Surpreendia-se, por vezes, irado e infeliz, ensaiando reações. Socorrido, porém, pela sublime claridade da fé,
proclamou a incapacidade de suportar a pobreza absoluta e, genuflexo, implorou ao Senhor. Então, nada estava fácil para ele, né? Porque quando a gente implora alguma coisa, ela vem rodeada de consequências. Não é assim que a gente quer aquilo e vai ser na paz. Nós temos que correr atrás, né? Mestre amado, ele rogando a Jesus. Sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas em verdade ignoro a essência dos meus próprios desejos. Reconheço agora que dispensas a riqueza, o poder e a glória de teus dons, conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Não dás a escassez extrema àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem. Nem confias tuas dádivas aos que não sabem como transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Conheces a posição de cada um de nós e medes, com sabedoria, a extensão de nossas possibilidades. Não conferes o benefício da lágrima ao coração endurecido, como não deixas o cetro da direção, por muito tempo, nas mãos levianas ou inábeis. Não concedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento. Como não permites que a riqueza se demore na moradia do insensato. Emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância. Não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Modifica minha vontade para que meus desejos concordem com teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues tua misericórdia. Faze que eu veja. Olha que coisa mais linda. Ele precisou passar por todas essas situações para compreender que nós precisamos confiar nos desígnios divinos para nós na nossa encarnação e fazer aquilo que nos é dado a oportunidade de fazer com competência. Porque nós podemos fazer muitas coisas, mas será que nós temos competência para aquilo? Hoje eu vejo que algumas tarefas que eu abracei por confiança das pessoas que me deram a oportunidade, eu desempenhei de acordo com a minha capacidade. Mas eu não tinha conhecimento adequado para a realização daquilo. Talvez não tenha sido a melhor escolha da parte deles. Mas eu fiz o melhor que eu pude naquilo que me concedeu fazer. Então, isso é a nossa vida. Agora, qual é a minha missão, na verdade? Essa eu sei qual é. E eu estou cumprindo com ela? Espero que sim. Então, nós precisamos aprender a viver com aquilo que Deus nos oportuniza. E não com aquilo que nós gostaríamos de viver. Quando ele fala aqui, faze que eu veja, é aquela frase de Jesus. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. As leis divinas, para vivenciá-la naquilo que nos compete na encarnação. Já está de bom tamanho. O mestre ouviu-lhe a rogativa. Olha só, mas dessa vez não mandou emissários para colaboração indireta. Veio ele mesmo ao santuário interior do aprendiz. O discípulo, em pranto, sentiu então que alguém lhe falava do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino.
nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor que lhe falou à consciência desperta. Doravante, permanecerás em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre, porque ele compreendeu qual era a sua missão na Terra. Ele compreendeu que não adianta fazer pedidos que nós não temos capacidade de cumprir. Então, que nós aceitemos aquilo que nos é dado ter na nossa própria existência. Né? E assim é estar com Jesus, assim é caminhar com Ele. Este é o nosso desejo, esta é a nossa missão aqui na Terra, caminhar com Jesus. Qual é o objetivo desse programa? Estarmos no caminho com Jesus, compreendendo as suas lições, que esta lição maravilhosa vem nos mostrar que o caminho nós já temos. Vamos fazer o melhor nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Para que eu quero mais se eu não dou conta muitas vezes daquilo que eu tenho? Então, é na nossa caminhada que nós temos que nos deter. Minha gente, é uma lição. Olha, não tem nenhuma que não seja, mas tem lições que nos tocam, porque quem já não viveu isso, que já tem uma certa experiência na vida, que não viveu cada uma dessas coisas que Jesus vem falando com esse Espírito. E é por isso que nós precisamos absorver as lições e trazer para a nossa intimidade. E saber que ela cala fundo em mim, porque eu tenho uma finalidade na minha vida. Será que eu compreendo isso? Será que realmente eu sinto Jesus em mim quando eu estou fazendo as minhas atividades diárias? Porque não é só querer que Jesus esteja conosco. É preciso que estejamos com Ele. E olha, que às vezes a gente não precisa passar por tudo isso que esse Espírito passou. Quando nós compreendemos a nossa vida. Onde está nosso dever? Então, meus amigos, nós temos perguntas para responder. Nós temos aqui hoje 2 perguntas da Suzane Bianchi, de Piracicaba, São Paulo, aqui no estado de São Paulo, cidade de Piracicaba. E ela pergunta assim, vamos à primeira pergunta. Se por acaso caímos por causa do uso errado do dinheiro e do poder, terei que voltar mais cedo ou mais tarde, quando mais fortalecido, para com dinheiro e poder, para soerguer a mim e a muitos. Pode comentar? Sim. Olha, em cada encarnação, nós temos uma oportunidade diferente. Nós não nascemos sempre pobres, nem sempre ricos, nem sempre da classe média. Nós nascemos em diversas oportunidades, em diversas classes sociais, em cada encarnação. A gente vai mudando. Por quê? Porque nós temos que aprender que nós somos, como espíritos imortais, e no processo evolutivo em que nós estamos, nós precisamos da colaboração da espiritualidade amiga para que a gente entenda cada situação nova. Então, por que é assim? Quando nós estamos numa classe média, nós criticamos o pobre e nós queremos ser ricos.
Quando estamos na classe rica, nós criticamos a classe média, a classe pobre, e queremos ser cada vez mais ricos. Quando nós estamos lá na pobreza, nós queremos sair criticando o da classe média e o rico, querendo ajuda, sem nos movimentarmos. Então, em cada encarnação, nós vamos passar por cada situação para aprender a vivenciar o bem naquela situação. Então, qual é a oportunidade que hoje eu estou tendo na classe social em que eu nasci? E compreender a necessidade daquele que tem menos e poder auxiliar na medida do possível, e compreender que aquele que tem mais, aquele que tem o poder do dinheiro, ele me dá a oportunidade de trabalhar para poder ter condições de viver a minha vida em paz. Com trabalho, podendo ter a minha casa, ter o meu alimento, ter lazer, né? Então, nós nos preparamos no plano espiritual e nós pedimos, olha, eu preciso vir ali, porque eu preciso vencer. Olha, não, porque não pensa que é fácil, a gente fala de dinheiro como se fosse fácil ter dinheiro, porque não é fácil ter dinheiro. Porque a gente viu aqui, todas as facilidades do mundo, o dinheiro pode dar. Todas. Mas espiritualidade, a fé, a caridade é uma construção íntima, não é do dinheiro. Precisa que aquele que tem o poder aquisitivo tenha essa concepção de que o dinheiro não é dele. Foi-lhe concedido a oportunidade de ter o dinheiro para um bem maior. Para quem? Para aqueles da classe média e daquela da pobreza. Porque ele vai auxiliar esses irmãos através do trabalho. Não é tirar dele e dar para os outros. Porque isso não é auxílio. Isso não é caridade. A caridade é dar a oportunidade do outro ganhar o seu próprio pão. Isso é caridade. Caridade não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Caridade é auxiliar, sim, para que aquele irmão se conscientize da sua condição, aceite a ajuda para que ele se recupere, ele se esforce para poder melhorar a sua própria condição. Então, é uma prova muito dura para esses espíritos, muito, porque toda facilidade leva eles a distrair-se do que é, da importância daquela oportunidade que ele está tendo na vida. Quer dizer que eles não podem ter o conforto que eles têm? Eles devem ter tudo isso, porque trabalham muito, se esforçam muito, se dedicam muito. Eu não estou falando daqueles que ganham fácil. Eu estou falando daqueles que trabalham pelo bem do outro, pelo seu e pelo bem do próximo. E a gente sabe que tem. E que move o nosso mundo. Não estou falando daqueles que precisam tirar dos outros para poder e para enganar os outros. Ainda estamos nesse mundo porque estamos no mundo de provas e expiações. Aí a gente pede a classe média para a gente aprender a valorizar aquilo que a gente não valorizou quando a gente tinha. Aí nós precisamos trabalhar, nos esforçar, nos dedicarmos. A quê? Em trabalhar para o outro, em benefício de termos o dinheiro para podermos viver o mais simples possível, mas com condições de viver tranquilamente. Pedimos para nascer na classe pobre,
Agora eu preciso da pobreza, como ele também pediu. Para quê? Para ficar pobre? Não. Para me levantar, para me esforçar, para ver que não é fácil, que é preciso muita dedicação, muito esforço, muito querer sair daquela situação. E que a gente precisa da classe média, precisa da classe alta para poder ter trabalho, para poder vivenciar um pouco mais de tranquilidade a vida terrena, para vivenciar as nossas experiências, né? Mas todos nós passamos por todas as classes sociais, por todas. Em cada encarnação, segundo a necessidade do espírito, vai reencarnar naquela classe que precisa. Muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós somos convidados para que a gente faça novas experiências. Né? Mais uma da Suzane. O frio é do tamanho do cobertor, como afirmou Jesus. Isso eu falo também muito, né? Onde no texto essa sentença se encaixa? Assim como nos ombros só cabe o peso certo. De tudo que a gente leu, Deus ao fio conforme o cobertor, sim. Porque nós muitas vezes nos achamos capazes de fazer algo que Jesus sabe que a gente não tem capacidade para aquilo. Mas a gente quer tanto, e ele nos dá a oportunidade, quando ele vê que nós somos sinceros no pedido. Mas aí a gente vai passar, olha os desafios que esse espírito passou em cada momento. Deus foi dando a oportunidade dele enxergar isso momento a momento. E ele só foi compreender no final que já bastava a vida dele, do jeito que estava, com a condição que ele tinha, para vivenciar as experiências da vida. Então, Deus dá para mim aquilo que eu preciso. Por quê? Porque eu fiz um planejamento reencarnatório, todos nós fizemos um planejamento reencarnatório antes de nascer, lá no plano espiritual. Nós determinamos os pais, nós imploramos para nossos pais nos aceitarem, nós combinamos o parceiro, a parceira, aquele que nós vamos nos encontrar na vida para viver. Nós combinamos os filhos, nós combinamos o tempo, a nossa profissão. Nós combinamos como deve ser o nosso corpo físico, para a gente não se perder. Nós traçamos tudo para a nossa reencarnação. Esses pontos chaves, né? A profissão, a família e pronto. E depois a nossa vivência, que nós vamos fazendo escolhas para encontrar o caminho para poder cumprir com esse planejamento reencarnatório. Aí a gente reencarna, chega que a gente se perde. A gente se envolve com todo mundo, entramos muitas vezes num relacionamento mais sério com alguém, e lá na frente, anos depois, nós vamos encontrar aquele com quem a gente tinha o compromisso na Terra. E aí? Mas aí, a espiritualidade já teve que replanejar para nós. Aí já não é mais escolha nossa. Porque nós já fizemos a escolha lá atrás. Por isso, nós temos que ter consciência das escolhas que fazemos na nossa vida. E do que é que nós pedimos para Deus. Porque às vezes ele nos mostra e nós não enxergamos do jeito certo. Depois a gente critica. Quem? A Jesus? Ai, tá vendo? Eu pedi, olha o que aconteceu. Não. E olha ele, né? Esse moço, essa pessoa, esse espírito que tanto pediu tanta coisa para Jesus, até ele compreender que para estar com Jesus ele só precisava cumprir a sua tarefa com que estava programada na existência, do jeito que tivesse. É esse o frio. Então, nós viemos na encarnação com o frio adequado e com o cobertor certo. Mas a gente quer outro, a gente quer outras coisas.
Nós não deve, mas a gente não deve lutar? Sim, deve lutar, e é para isso que a gente reencarnou. Mas lutar, sim, com condições de o fazer. Ninguém alça uma riqueza se não se preparou para ela. Durante a encarnação, estudou, trabalhou, guardou, fez tudo o que precisava para poder chegar lá. Mas não é que fez isso prejudicando as pessoas, porque aí não tem auxílio. Agora, o que a gente precisa fazer é olhar como é que nós estamos alçando o voo. É isso. Porque Jesus nos dá a oportunidade de reencarnar com aquilo que a gente programou. Esse é o frio. E o cobertor ele também nos dá, que é a ajuda espiritual. Mas a gente não entende. Fazemos o quê? Queremos outros cobertores. E nos distanciamos daquele cobertor que foi nos dado a oportunidade de ter. E assim vamos, né? Agora tem uma pergunta da Sheila, nossa amiga Sheila Chinardi, de Vila Velha, Espírito Santo, que também está sempre com a gente. Ela pergunta: das falhas da persona, onde houve maior e menor erro, que poderia ser evitado, e aquele que não tenha condições de evitar? Olha, o erro é a gente querer algo que não é nosso, que não está no nosso planejamento, que nós não temos capacidade de alçar aquele tamanho daquele voo. Esse é o erro. Eu quero tanto aquilo, mas cada vez que eu penso, aquilo está mais distante de mim. Então eu não posso, não é para mim. Não é acomodar, mas é entender até onde eu consigo ir. Quando ele fala aqui para nós que qual parte foi aqui agora, Silvia? Eu estou pensando, mas não estou conseguindo pensar. Olha, quando ele pede para vir com um trabalho de cura, né? Ele queria ajudar. Ele veio e recebeu a oportunidade de ajudar. Só que ele não tinha preparo para aquilo. Não é todo mundo que se dispõe a ficar dia e noite auxiliando alguém. Não é. E ele viu que ele não tinha capacidade para isso. Em todas as tarefas ele não tinha capacidade. Ele não aguentava a calúnia, ele não aguentava as ofensas. Esses somos nós na nossa vida e no nosso dia a dia. E como você pergunta assim, e o que a gente não tem, a gente pode evitar? Pode. Pedir aquilo que a gente não consegue chegar. Senhor, eu quero tanto chegar lá, me ajude. Mas escuta, se você já está até aqui para chegar lá, precisa de outros recursos que às vezes eu não tenho. Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu quero fazer. E às vezes eu não tenho, mas eu quero chegar lá. Então, nós precisamos entender que tudo que nós temos é do tamanho que a gente precisa, no lugar que a gente precisa, na altura que a gente precisa. Nem mais e nem menos. Mas é o caminho que nós temos para seguir. Então, quando você fala assim, onde houve maior e menor erro, não teve erro. Teve que ele não tinha condições, não tinha conhecimento nessa existência para ele fazer aquilo que ele queria. Por isso que nada deu certo. Aí ele entendeu que ele precisava fazer bem feito aquilo que ele veio programado para fazer, que era o seu próprio trabalho evolutivo, na sua família, no seu trabalho. Ele não precisava ser mais, ele precisava fazer bem feito aquilo que ele veio fazer, que era a capacidade que ele tinha. É bem como a nossa amiga lá falou, a Suzane, desculpa, que Deus dá o frio conforme o cobertor. E é verdade, nós só conseguimos dar conta daquilo que nós já temos compreensão. Aquilo que a gente não entende, não adianta.
E não adianta falar para nós, mas é fácil, dá um jeitinho que vai. Não vai. Não vai por quê? Porque a nossa capacidade de compreensão, ainda para esta encarnação, é limitada naquele conhecimento. Então, eu preciso entender até onde eu posso ir e até onde eu não dou conta de ir. Até onde eu posso chegar para que eu não continue no erro de querer fazer algo que eu ainda não tenho capacidade para fazer. É isso que ele vem nos dizer. E é isso também que nós temos que encerrar o nosso programa, porque estamos nos últimos segundos e eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, de me aceitar em seus lares ou onde estiverem, para que juntos possamos trazer essas lições maravilhosas de Humberto de Campos, que nos fazem enxergar o além, aquilo que nós precisamos compreender da nossa vida e ter forças para podermos seguir adiante na construção do amor e do bem onde nós estamos, naquilo que nos foi dado a oportunidade de realizar. Então, meus amigos, que Jesus nos cubra de bênçãos a todos, para que a gente possa continuar nessa jornada. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, meus amigos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.